Josué, capítulo de número 14, nós vamos ler do versículo 6 em diante, e nos diz a palavra: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis, agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para o despojar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Porquanto Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém. Meus irmãos, a vida cristã, o andar com Deus, é um chamado para perseverança, é um chamado para continuidade, não é um chamado para iniciar e parar. O próprio Jesus diz que aquele que pega a mão no arado, ele tem que continuar, olhando sempre para frente, jamais olhar para trás, jamais desistir e desanimar. Sempre olhando, a Bíblia diz, para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Portanto, a vida cristã é um chamado à perseverança, a perseverar dia após dia, a perseverar nas promessas que Deus deu para nós. O verdadeiro crente, irmãos, ele persevera porque ele confia na fidelidade de Deus, ele descansa nas promessas de Deus, e ele permanece fiel a Deus, porque ele sabe que esse Deus que fez as promessas, ele é fiel para cumprir as suas promessas, mesmo quando as circunstâncias, elas parecem contrárias. O texto que nós acabamos de ler, é um texto, irmãos, que nos apresenta um dos personagens mais impressionantes do Antigo Testamento, Calebe. Calebe, ele não aparece aqui simplesmente como um homem corajoso, um homem disposto, um homem com 85 anos de idade, dizendo: eu estou firme, como quando eu tinha 40 anos atrás. Mas ele aparece aqui como um homem que durante décadas, ele permaneceu confiando no cumprimento da promessa de Deus. O tempo passou, os anos passaram, a idade chegou, muita coisa aconteceu, mas ele permaneceu firme, confiando na promessa de Deus. E assim que Deus, irmãos, quer cada um de nós.
com o passar dos anos, que não vem apenas cabelos brancos, como o Gilmar, o Zezão, que estão aí, com a cabeça bem branca, ou sem cabelo, né, faltando alguns, mas que a gente permaneça firme, firme no Senhor, aguardando naquilo que Ele prometeu a nós, né? Então, irmãos, 45 anos havia se passado, desde que Moisés, ele fez uma promessa para Josué, dizendo que aquela terra onde ele colocou os pés, ali seria a possessão dele, da sua família, dos seus descendentes. Toda aquela geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, morreram, tombaram no deserto por causa da sua incredulidade, mas Caleb, ele permaneceu vivo. Josué e Caleb foram os únicos dois que entraram na terra prometida, foram os únicos dois que, acima dos 20 anos, que saíram do Egito, cruzaram o Jordão e colocaram os pés na terra prometida para conquistar como herança aquilo que Deus havia prometido para Abraão, para Isaac e Jacó. Agora ele já está com 85 anos de idade, e ele se apresenta diante de Josué, e ele pede a região que Deus havia prometido para ele, porque quando a gente lê o livro de Josué, essa semana eu estava lendo esse livro, eu disse, eu vou ler o livro de Josué essa semana, e aí reli algumas partes, e Deus colocou no meu coração para trazer essa mensagem hoje para a igreja, e a gente vê que depois da entrada ali, começa um momento de guerra, de conquista, daquelas terras que Deus havia prometido, e já estava com 5 anos de guerra, de dividindo as terras, de dizendo, fazendo sorteio, a terra tal, região tal, é para a família tal, então vão lá e conquista. E aí Josué, ele chega, melhor, Caleb a Josué, com 85 anos de idade, se apresenta diante de Josué, e ele reivindica, ele pede a região que Deus havia prometido a ele. O mais importante, irmãos, que mais impressiona também, é que Caleb, ele não pede aposentadoria tranquila. Com 85 anos de idade, nós já estamos tudo aqui trabalhando e dizendo, eita, quando eu chegar aos 60, os homens e a mulher aos 55, para me aposentar. Ele está com 85 anos de idade, ele não pede aposentadoria, pelo contrário, ele diz, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, né? Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, já agora sou de 85 anos. Essa passagem, irmão, nos ensina uma verdade essencial à vida cristã, que é a perseverança dos santos. Ela não está fundamentada na força do homem, mas ela está fundamentada na fidelidade de Deus, que sustenta os seus, que sustenta o seu povo, para que eles recebam as promessas que Deus fez para ele. Então Caleb, ele chega aqui dizendo, olha, eu estou com 85 anos de idade, e eu estou vivo é porque o Senhor me preservou com vida. Todos tombaram, caíram, eu estou vivo aqui, não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou mais forte, não é porque eu fiz mais exercício, ou me alimentei bem, né? Mas foi porque o Senhor me sustentou. E aqui, irmão, nós podemos aprender algumas verdades na palavra de Deus, e a primeira é que a fé verdadeira, ela descansa na promessa de Deus. O versículo de número 6 diz assim, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Caleb, irmãos, ele não chega até Josué simplesmente reivindicando um direito pessoal. Ele está pedindo, fundamentado naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus disse que daria para ele. O fundamento, irmãos, da esperança dele não era a sua capacidade. Ele não chegou lá dizendo, olha, me dá aquela lá, porque eu tenho capacidade de conquistar. Porque havia muitas cidades que eram muito fortalecidas. Nessa região, nessas repartição de terra, havia muitos lugares em que foram mais difíceis de conquistar. Jerusalém mesmo só foi conquistada depois com Davi, porque era fortificada, era difícil acesso, então tinha muitos lugares. Então Josué, ele não chega dizendo, olha, me dá aquela região lá, porque eu tenho capacidade.
Me dá não é porque eu já estou velho e mereço porque é uma terra boa. Ele não diz me dá porque eu sou experiente, eu sei como vou fazer para conquistar aquela terra, ou porque eu sou corajoso, eu não tenho medo. Não é. Ele não diz me dá porque eu tenho um histórico de valentia, de coragem, de servo de Deus, de alguém que serviu, mas ele está fazendo o pedido, querendo a sua terra, fundamentado na palavra de Deus. Caleb poderia ter dito, eu fui fiel, portanto eu mereço Hebrom. Eu fui fiel. Mas a lógica do texto, irmãos, é diferente. Ele, constantemente aponta para aquilo que Deus havia prometido. Ele aponta para isso. Portanto, irmãos, a fé verdadeira é uma fé centrada na palavra de Deus. A fé verdadeira, irmãos, ela não cria suas próprias promessas. Porque hoje o que a gente tem visto são pessoas pregando, são pessoas anunciando e dizendo Deus vai te dar isso. São promessas que Deus não fez. São promessas que Deus não prometeu. Então nós devemos orar e pedir aquilo que Deus prometeu. Aquilo, irmãos, que Deus nos prometeu dar, Ele vai dar. Aquilo que não é promessa de Deus, Ele não vai dar, Ele não tem obrigação nenhuma de nos dar. Caleb sabia exatamente disso. Ele sabia que tinha uma promessa, ele sabia que há 40 anos atrás, 45 anos atrás, Deus, por meio de Moisés, tinha feito essa promessa para ele, que daria a ele a terra de Hebrom, onde ele colocou os pés, por onde ele passou espiando a terra. Portanto, irmãos, a fé verdadeira, ela age dessa forma, ela se apega às promessas de Deus, aquilo que Deus revelou. Caleb não estava aqui, irmãos, tentando convencer Josué, ou tentando convencer Deus de cumprir uma coisa que Deus não havia prometido, mas ele estava reivindicando aquilo que Deus havia prometido. Ele estava simplesmente confiando em Deus, naquilo que Deus já havia declarado. Isso, irmãos, é de fundamental compreensão para a fé bíblica, porque a fé, ela não é uma força psicológica, como muitos acham. Você tem que pensar e que isso vai acontecer, isso. Deus, irmãos, Ele vai dar aquilo que Ele prometeu. Não adianta nós querermos aquilo que Deus não prometeu para nós. Há um livro do Arival Dias Casimiro, que o título do livro é Orando as Promessas de Deus. E nesse livro ele ensina que nós devemos orar aquilo que Deus prometeu. Porque, irmãos, nós podemos orar aquilo que Deus não prometeu. E aí nós podemos nos frustrar diante disso, porque Deus não tem nenhum compromisso em cumprir aquilo que Ele não prometeu. Então a fé, ela é confiar no Deus que fala e descansar naquilo que Ele falou. Hebreus capítulo 11, versículo 1, apresenta justamente, irmãos, essa realidade. A realidade de que a fé está relacionada à certeza e à convicção daquilo que Deus prometeu. Quantas vezes a nossa confiança está fundamentada nas circunstâncias? Quantas vezes, irmãos, nós colocamos e a nossa fé está alicerçada nisso? Se as circunstâncias melhoram, nós ficamos animados. Se pioram, nós ficamos desesperados, desanimados. Caleb, ele nos ensina a olhar para algo maior do que as circunstâncias, a fidelidade de Deus. Independente da circunstância, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se é promessa de Deus, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir em nossa vida. A segunda verdade, irmãos, que nós aprendemos aqui, é que a fé verdadeira, ela permanece firme mesmo em meio à incredulidade. Porque quando a gente olha no versículo 7 ao versículo 9, o que diz aí? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhes relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste
em seguir o Senhor, meu Deus. Mas, irmãos, o contexto da história de Caleb está registrado no livro de Números, nos capítulos 13 e 14. Israel havia saído do Egito rumo à terra prometida. Eles, antes de chegar na terra, eles acampam ali no deserto. Moisés, ele escolhe, manda escolher ali das tribos, de cada tribo um homem, para ir espiar a terra para ver como que era. Como eram as cidades, quais seriam os acessos para chegar, como seria mais fácil conquistar a terra que era deles por herança. E ele manda esses espias que passam lá 40 dias espiando a terra. Eles então chegam com relatório. 10 daqueles homens voltaram dominados pelo medo, porque eles viram ali homens fortes, cidades protegidas, fortalecidas, exércitos, e eles chegaram tomados pelo medo, viram gigantes, viram cidades fortes, eles viram obstáculos, e disseram: nós vamos morrer, não tem como nós entrar lá e conquistar, nós não temos exército, nós éramos escravos, nós não temos armas. Eles deixaram de confiar em Deus. Mas Josué e Caleb, eles viram algo maior. Eles viram a promessa de Deus. Eles sabiam que aquela terra pertencia ao povo de Deus, à descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Eles sabiam dessa promessa, e eles se apegam a essa promessa. Os 10 disseram, em essência: nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir tomar aquela terra para nós. Caleb, ele disse: subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porque ele sabia que era a promessa de Deus, e que aquilo que Deus prometeu, Deus iria cumprir. Por quê, irmãos? Porque Caleb, ele não interpretava Deus à luz das circunstâncias. Pelo contrário, ele interpretava as circunstâncias à luz de Deus. E essa, irmãos, é uma característica da verdadeira fé, da fé perseverante, da fé cristã. A incredulidade, ela olha para o tamanho do problema e ela diminui Deus. Foi isso que aconteceu. Aqueles homens olharam para o tamanho, para os gigantes, para as dificuldades, para as muralhas altas, as muralhas espessas, e disseram: olha, não tem como, logo ali na frente está Jericó, não tem como a gente conquistar. Mais à frente tem as outras nações, tudo forte, poderosos. Porque a incredulidade, irmãos, ela olha para o tamanho do problema e ela diminui Deus. Mas a fé verdadeira, ela olha para a grandeza de Deus, para a soberania de Deus. Ela diz: o meu Deus é soberano, o meu Deus é todo poderoso. Ele reconhece, a verdadeira fé, ela reconhece o problema, mas ele diz: esse problema não é maior do que o meu Deus, essa dificuldade não é maior do que o meu Deus, que é soberano, Criador dos céus e da terra, que é Senhor dos exércitos. Caleb, ele estava cercado por uma geração incrédula, de pessoas incrédulas. Aqueles que ouviram, deram testemunho, dizendo: nós não vamos vencer. 10 pessoas. Levou desespero ao restante do povo. Choraram, clamaram, se desesperaram. Não confiaram em Deus. Veio o castigo. Todos morreram ali no deserto. Mas Caleb, ele não permitiu que a incredulidade, mesmo diante daquela circunstância, de muita gente incrédula, ele não permitiu que aquela incredulidade coletiva determinasse a sua confiança. Isso também, irmãos, é importante para a igreja hoje. A verdade tem sido muito questionada hoje, a palavra de Deus tem sido questionada, o cristianismo tem sido questionado, mas a verdade, ela não deixa de ser verdade, porque a maioria diz que não é verdade. Não é. Nós vivemos um mundo cheio de incrédulos, mas não é porque a maioria é incrédula, não acredita na palavra de Deus, desdenha da palavra de Deus, do cristianismo, que nós vamos nos deixar levar pela maioria. Porque a fidelidade a Deus, irmãos, não depende da quantidade de pessoas, mas ela acredita em Deus.
ela acredita em Deus, ela acredita nas promessas de Deus, na palavra de Deus. A terceira verdade aqui, irmãos, é que Deus, ele preserva os seus e os faz perseverar. Observe as palavras de Caleb, no versículo de número 10, o que ele diz: eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Irmãos, essa frase é extraordinária. Porque Caleb, ele não atribui a sua sobrevivência simplesmente à sua força. Não. Ele reconhece a mão da providência de Deus em sua vida. O Senhor me conservou em vida. Estou eu aqui com 85 anos de idade, com força, com coragem. Aqui nós encontramos, irmãos, uma verdade preciosa, que Deus, ele não apenas salva o seu povo, Deus também, ele preserva o seu povo. Deus nos chamou, e o que nos faz perseverar, irmãos, a caminhada não é porque somos melhores do que ninguém, não é porque há força em nós, capacidade em nós, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos conserva. Caleb chegou aos 85 anos de idade porque Deus sustentou. Ele atravessou o deserto, 40 anos ali no deserto. 40 anos no deserto, irmãos, não é fácil, a gente pode imaginar. Ele atravessou a incredulidade do povo. O povo se colocou incrédulo, dizendo: nós não vamos vencer. Ele passou, ele atravessou essa incredulidade do povo. Ele atravessou os anos de espera. Esperou 40 anos. Entra ali, começa as guerras, as conquistas, os confrontos. Mais 5 anos. Ele atravessa tudo isso. Ele atravessa as dificuldades, os medos, talvez as incertezas. Ele atravessa o envelhecimento. E em tudo isso, irmãos, Deus estava perseverando o seu servo. O que nos faz chegar até aqui é o Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, é porque Deus nos preservou, é porque Deus nos conserva no seu caminho. A perseverança de Caleb, irmãos, não era uma demonstração de autossuficiência dele, não. Era a evidência da fidelidade de Deus. Nosso Deus é fiel. Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo, reconhecendo isso, ele diz: aquele que começou a boa obra em vós, há também de completar até o dia do Senhor. Aquele que começou a boa obra, vai terminar. Aquele que te elegeu, aquele que te chamou, aquele que te justificou, aquele que te adotou como filho, aquele que está te santificando, e vai te fazer perseverar, irmãos, até a tua glorificação. É isso que a palavra está dizendo, isso é a promessa de Deus. Deus persevera aqueles que pertencem a Cristo. O próprio Jesus, no capítulo 6, os versículos 38 a 40 de João, ele diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E aí ele diz: e a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho do Homem, o Filho de Deus, e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, isso não significa que o crente nunca tropeça. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós podemos tropeçar, nós podemos cair. Pedro tropeçou, Pedro caiu, Pedro negou Jesus. Os discípulos todos fugiram. Nós somos fracos, nós somos falhos. A nossa carne, ela inclina para o mal. O pendor da nossa carne é o mundo, é obedecer à nossa própria natureza. Isso, irmãos, não significa que nunca enfrentaremos dúvidas. Nós temos dúvidas. Quem de nós não duvida? Nós temos medo, nós derramamos lágrimas, nós temos momentos de fraqueza, momentos às vezes de incredulidade em nosso coração. Mas isso significa, irmãos, que Deus, Ele não abandona aqueles a quem Ele salvou, que Ele acompanha até mesmo no vale da sombra da morte. É isso que a verdadeira fé crê.
É esse o abraço da verdadeira fé, que Deus chamou, e aqueles que Deus chamou, o Senhor vai preservar e fazer perseverar até o fim. A segurança do crente, irmão, não está em que o crente é que segura a mão de Deus, mas está na certeza de que é Deus que segura a nossa mão. Se fosse nós, irmãos, que segurássemos a mão de Deus, há muito tempo nós teríamos largado. Pelo mínimo problema que viesse, a primeira tempestade, a primeira dificuldade, nós largaríamos, mas é Deus que segura firmemente a nossa mão. Quando Pedro ele afunda ali, é Jesus que segura na mão dele e traz ele novamente para cima. É Deus segurando a nossa mão, irmãos, que nos levanta, que nos puxa, que nos arrasta, que nos tira de determinados lugares, de determinadas situações, porque Deus tem a promessa de nos dar a coroa da vida eterna, e Ele nos chamou, e Ele nos preserva, e nos faz perseverar para o cumprimento da sua promessa. Quarta verdade, irmãos, que nós aprendemos aqui, é que a fé verdadeira não é anulada pelo tempo. Não é. Caleb, ele diz, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra. 45 anos. Imagine, irmãos, esperar 4 décadas. A gente não tem às vezes, paciência de esperar 40 minutos para a pizza chegar, né? Liga não sei quantas vezes, e aí, vai chegar ou não vai? A gente às vezes não tem paciência para esperar numa fila. 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Imagina esperar 4 décadas por uma promessa. Vivemos em uma geração acostumada à rapidez. É tudo rápido. Comida instantânea. As plantas têm que ser agora tudo enxertadas, né? Nós queremos resposta imediata, resultados imediatos. Nós queremos, irmãos, soluções imediatas. Mas Deus muitas vezes trabalha por meio da espera. Da espera. Porque, irmãos, a demora de Deus não significa ausência de Deus. Não é isso, não significa ausência de Deus. O silêncio de Deus não significa abandono de Deus. Às vezes Deus silencia. Nós oramos e as coisas não acontecem. A gente ora e parece que Deus não ouve a nossa oração. Mas o silêncio de Deus não significa abandono, surdez, indiferença, falta de amor. Não é. Durante 45 anos, Caleb continuou esperando. Ana insistiu em orar a Deus por um filho. Ele insistiu. A promessa, irmãos, parecia distante para Caleb, mas estava nas mãos de Deus e não estava esquecida. Porque aquilo que Deus promete nunca perde a validade. As promessas de Deus, elas não vêm com data de validade, dizendo venceu. Elas vão chegar, elas vão acontecer no tempo de Deus. A providência de Deus, irmãos, trabalha também através da espera. Abraão esperou 25 anos para ter um filho. José esperou a promessa se cumprir. Davi, ele esperou anos para poder se tornar de fato rei de Israel. Caleb esperou 45 anos. Então, irmãos, todos eles, aprenderam que Deus não está atrasado. Ele age no tempo determinado, pela sua perfeita soberania. Não tem prazo de validade as promessas de Deus, elas não vencem com o passar do tempo. Quinta verdade, irmãos, a fé, ela não nega os gigantes, mas ela confia no Deus que é maior do que eles. Versículo 11 diz assim: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Imaginou nós com essa força de Caleb, 85 anos, Ele diz: qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para ir, quanto para voltar. Se a minha força continua, tanto para me ir, guerrear, vencer e voltar com vida. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, não será comigo?
para os desposar, como prometeu? Está dizendo, eu estou forte, e essa força vem de Deus. Eu ir e voltar, é Deus. Qual era o problema aí, irmãos? Hebrom ainda não havia sido conquistada, havia inimigos. Os anaquins, as cidades eram fortalecidas, porque naquela época as cidades eram rodeadas de muros. Jerusalém foi a cidade mais difícil de conquistar, porque ela, além de estar em cima de um monte, cercada de morros, tinha uma muralha ao redor dela, muito difícil de conquistar. Assim eram muitas cidades, muros espessos. Os arqueólogos dizem que a muralha de Jericó, na largura dela, cabiam 7 ônibus emparelhados, porque eles se preocupavam muito com isso, para não ter invasão. Humanamente falando, é impossível conquistar. Muralhas altas, tinha até gente que morava em cima. A Raabe morava, a casa dela era em cima da muralha, do muro, de tão largo que era, dava para fazer casa. Então, irmãos, essas cidades eram assim. Esse era o problema. Havia inimigos, obstáculos. Mas a fé, irmãos, ela não significa negar a realidade. Caleb não nega a realidade. Ele diz, eu sei que lá tem inimigos, eu sei que as cidades são fortalecidas. Fé significa, irmãos, interpretar a realidade à luz do caráter de Deus. Caleb não diz, não existem gigantes, não existem problemas. Ele sim diz, né? Existem gigantes, mas existe um Deus que está comigo. Um Deus que é todo poderoso, um Deus que eu vi abrir o mar vermelho, um Deus que eu vi fazer brotar água da rocha, mandar maná do céu, fazer com que o povo vivesse, sobrevivesse num lugar ermo como o deserto durante 40 anos. Eu vi, eu sei, eu acredito no poder desse Deus, e é Ele que vai me dar a oportunidade de conquistar essa terra que é prometida. Então, irmãos, o cristão, ele não precisa fingir que os problemas não existem. Na época da pandemia, eu conversando com uma irmã de uma outra denominação, ela disse, olha, meu pastor disse que não existe crise, existe Cristo. Eu disse, irmã, pois eu não acredito assim. Crise existe, nosso país está em crise. A gente não tem que fugir da realidade, irmãos. Mas a gente não pode deixar fugir do nosso coração a fé e a esperança de que nós servimos um Deus maior do que qualquer crise, do que qualquer problema, dificuldade. O cristão não precisa fingir que os problemas não existem. Nós podemos olhar para os problemas e dizer, meu Deus continua sendo Deus. Outra verdade, irmãos, aqui, é que a fé verdadeira é uma fé ativa e corajosa. Caleb disse, dá-me esse monte. Ele não está pedindo facilidade. Ele não está pedindo facilidade. Quando a gente lê o livro de Josué, a gente vê que algumas das famílias de tribos não estavam indo. Josué disse, olha o que está faltando já, é de vocês, vamos lá, conquista, Deus é com vocês, levanta daí, reúne o povo, a família de vocês, já foi sorteada, aquela região é de vocês, então vão lá. A fé, irmãos, exige ação, e é isso que Josué entende, Caleb entende, dá-me este monte, o que eu quero é só que tu diga, é teu. O que eu quero é só isso, é a tua palavra, como alguém que está liderando aqui, sendo usado por Deus, dizer, é teu aquilo lá. É só isso que eu quero ouvir. Ele não está pedindo facilidade, ele está pedindo uma oportunidade de enfrentar aquilo que Deus havia colocado diante dele. Caleb tinha 85 anos de idade, mas não estava espiritualmente aposentado. A sua fé estava firme. Sua idade não anulou o seu compromisso. Sua experiência não produziu comodismo. Sua longa caminhada com Deus produziu, irmãos, disposição para continuar servindo e lutando. Isso nos confronta. Nos confronta, irmãos, porque existe uma diferença entre descansar em Deus e acomodar. Porque muitas vezes nós estamos acomodados. A nossa fé está acomodada. Muitas vezes nós dizemos, já estou muitos anos indo para a igreja, não precisa mais ir nos cultos como deveria ir. Já fui muitas vezes para a aldeia, não vou mais. Tantos anos que eu passei indo, não precisa mais eu ir.
Quantas vezes, irmãos, pode dizer, eu já participei do trabalho da sociedade, está muitos anos, agora eu vou relaxar, vou ficar em casa. Tempo, irmãos, não gera no verdadeiro cristão comodismo, mas fé ativa. Fé ativa. A verdadeira fé produz ação. Tiago, na sua carta, no capítulo 2, vai dizer que a fé sem obras é morta. Que a fé que não é expressada em ação, ela é mentirosa, é enganadora, é insuficiente, não agrada a Deus. Caleb não estava, portanto, irmãos, pedindo facilidade. Ele não estava tentando conquistar a promessa pelas suas próprias forças, mas ele estava agindo porque confiava na promessa de Deus. Último lugar, irmãos, a fonte da vitória é a presença de Deus. No versículo 12 ele diz: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. E aí ele diz uma frase interessante no final: o Senhor, porventura, não será comigo para os desposar como prometeu? Irmãos, essa é a chave. Caleb não diz, eu sou forte o suficiente, eu tenho força o suficiente. Ele diz, o Senhor será comigo, o Senhor está comigo. Essa, irmãos, é a confiança do crente. A confiança do crente não é dizer, eu consigo por força minha, eu tenho capacidade própria, mas o crente verdadeiro diz, Deus está comigo, o Senhor é comigo. Eu vou vencer essa dificuldade porque Deus está comigo. Eu vou vencer essa ansiedade, essa depressão porque Deus está comigo. Eu vou vencer esse desemprego porque Deus está comigo. Eu vou vencer os problemas da minha família porque Deus é comigo, Ele é maior. Eu vou vencer esse problema financeiro porque Deus é comigo. Eu vou vencer esse problema espiritual, a falta de fé, o esfriamento porque Deus é comigo. A diferença é enorme, irmãos. O homem autoconfiante, ele olha para si. O homem de fé, ele olha para Deus. Caleb venceu não porque era um super-homem espiritual, mas porque Deus estava com ele. Queria fazer só algumas aplicações, o tempo já está passando. Mas primeiro, irmãos, como aplicação para a nossa vida, diante do que nós ouvimos e lemos essa noite, da palavra de Deus. Não abandone a confiança, porque a resposta de Deus está demorando. Caleb não abandonou. Caleb, dia após dia, ele pensava naquela terra aqui, naquele dia que ele entrou para espiar, dizendo, será a minha terra. Caleb olhava para os seus filhos e dizia, meus filhos terão uma terra boa, que mana leite e mel. Deus me prometeu. Passe o tempo que passar, vai se cumprir. Passe o tempo que passar, ela vai se cumprir. Então, irmãos, talvez você esteja esperando por alguma coisa há muito tempo. Continue esperando, continue orando. Seja por uma conquista material, algo que você deseja para o seu bem, para a sua família. Seja pela conversão de alguém, pela transformação da vida de alguém. Eu sempre gosto de falar e lembrar disso. A irmã Neuza, da Igreja Cristã, mandou uma mensagem para mim, tarde da noite. Fiquei preocupado. Mas quando eu abri a mensagem desse irmão, meu esposo ontem entregou a vida dele, hoje entregou a vida dele a Cristo, na igreja. 35 anos eu orando. 35 anos eu orando. Continue orando, irmãos. Não perca a fé e a esperança. Lembre que Deus não é menos fiel porque você está esperando, Ele continua fiel. Segundo, irmãos, não permita que a incredulidade dos outros destrua a sua fé. Nós vivemos numa geração perversa. Jovens, não permitam que a incredulidade dos colegas de aula de vocês anule a fé de vocês. Continue firme. Os colegas de trabalho que são incrédulos, não permita que abalem a fé. Continue crendo, não permita que a incredulidade dos outros abale a sua fé. Continue firmado. A nossa fé precisa estar fundamentada na palavra e não na maioria. Não na maioria. A maioria daquele dia era dizer, nós vamos morrer.
Nós não vamos conseguir, por causa do relatório negativo de 10. Josué e Caleb, nós vamos conquistar, porque Deus é conosco. Terceiro, irmãos, aprenda a enxergar a sua vida pela perspectiva da providência de Deus. Caleb disse: o Senhor me conservou em vida. Que maneira maravilhosa, irmãos, de interpretar a própria história. Em vez de olhar somente para aquilo que aconteceu, que talvez não deu errado, foi fracasso, foi queda, foi vergonha, reconheça a mão de Deus sustentando você. Olhe para trás e diga: muita coisa deu errado. Muita coisa não foi como eu gostaria, como Deus também gostaria que fosse. Foi fraqueza minha, foi erro meu, eu fui para cá, não era para ir para cá, era para cá. Mas em todo momento Deus esteve comigo, está comigo, me sustentou. Quarto, irmãos, não confunda a idade com inutilidade espiritual ou comodismo. Não pense: eu estou velho, eu não sirvo mais. Não pense. A igreja não é museu. A igreja é um lugar de gente de fé ativa. Quanto mais velhos, cabeça branca, vista cansada, que nós possamos ter mais fé, mais confiança na promessa e na palavra de Deus. Caleb tinha 85 anos de idade e queria servir. Experiência, irmãos, e exemplo dos santos mais maduros serve para fortalecer os mais jovens, serve para abençoar a vida dos mais jovens, serve para isso. Quinto, enfrente seus gigantes confiando em Deus. Todos nós enfrentamos gigantes na vida, todos nós. Os anaquins, os gigantes lá, Caleb disse: eu vou e volto com a vitória, porque Deus irá comigo. Qual o gigante que te assombra nesse momento? Qual o gigante que coloca medo nesse momento? Vá como Davi: eu vou em nome do Senhor, enfrento o gigante, seja o tamanho que for, e vou vencer. A nossa esperança está no Senhor. Portanto, irmãos, Josué 14, de 6 a 14, não é simplesmente a história de um homem corajoso, é a história de um Deus fiel, que cumpre as suas promessas. Nós temos promessas de Deus aqui, mas a maior promessa que nós temos é da vida eterna, da salvação eterna. É de, na chamada final, Deus nos chamar e o nosso nome está lá escrito no livro da vida, receber a coroa da vida eterna. Que promessa maravilhosa! Sejamos perseverantes, confiantes e crendo, aconteça o que acontecer. Eu posso um dia estar prostrado, doente, eu posso um dia não ter saúde, eu posso um dia não ter nada dessa vida, mas eu tenho essa promessa, e essa promessa vai me segurar, sustentar a minha fé, porque a minha fé não está alicerçada nessas coisas, na promessa de Deus que me sustenta e me guarda, e que é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém.